Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de por mais uma vez estar aqui fazendo uma live. Quero dar a paz do Senhor à irmã Lenivânia, irmão Daniel Leopoldino, presbítero da nossa igreja, irmã Ana Oliveira. Verdade, irmã Lenivânia, Deus está no controle de tudo. Se a gente deixar de crer nisso, nós estaremos fritos, me permita a palavra franca. Você que está chegando aí, nos dê um oi, nos mostre que você está conosco nesta live. Convide alguém para estar conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida neste final de noite, neste final de quarta-feira. Eu quero aqui agradecer as orações ao meu favor, ao favor da minha casa, e quero reforçar o meu pedido de oração pelo meu pai. O mesmo está debilitado. Após a morte da minha irmã, algumas complicações aconteceram e o mesmo precisa da benevolência de Deus para com a sua vida. Queridos irmãos, você que está aí chegando, convide alguém para participar desta live. Eu quero orar com vocês nesta noite, certo? Eterno Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus que aqui estamos diante da Tua presença na noite deste dia. E quero pedir a Ti, Senhor Deus, que esta palavra, Senhor Deus, que Tu colocaste ao meu coração, ó Pai, ela tenha alvo, ela tenha objetivo, que ela tenha endereço certo, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está aí conosco, nos dê um oi aí, tá certo? Não deixe de nos notificar que você está conosco, dando aí o seu comentário, dando aí a sua parcela de contribuição, tá bom? Já estou vendo ali o jovem Pedro, né? Glória a Deus. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel. Permita-me ler um texto que está inserido no capítulo de número 9. É um texto bem conhecido daqueles que conhecem a Bíblia Sagrada. Eu quero crer que quase todos os pregadores já pregaram neste capítulo, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Capítulo 9 do livro de 2 Samuel nos mostra um texto muito interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
Nesta noite nós não vamos ter aquele fundozinho musical, porque eu estou sem condições de aplicá-lo nesta noite, tá certo? Glória a Deus. Você que está conosco aí, vai nos dando um oi aí, tá? Muita gente aí. Dom Cássio, Cileide, Ednardo, glória a Deus. Mana Paula, né? Josiel da Costa, pastor Neilson França, um dos pastores ali que compõem a Assembleia de Deus que está em Santa Cruz do Capibaribe. Glória a Deus, um abraço ao Senhor e a toda a família, viu? No nome de Jesus, glória a Deus. Mano Alves pede oração pelo seu esposo, para que Deus opere o milagre. Janaína, Rosane, glória a Deus. Alisson Rodrigues, Elba Fabiola, glória a Deus. Glória a Deus. Muita gente aí, né? Manquelvia, glória a Deus. Querido, vamos direto ao assunto para a gente ganhar tempo. Eu não quero me estender, tá certo? Não quero me estender, mas me permita trazer uma palavra dentro desse texto. Capítulo 9 do livro de 2 Samuel, ele vai nos dizer assim a sua escrita. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Glória a Deus. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Glória a Deus. Queridos irmãos, o capítulo 9 do livro de 2 Samuel, ele tem como tema a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós sabemos dessa história de có e salteado. Há algumas lives aqui anteriores que eu preguei sobre Davi. E eu falei sobre as suas indagações, sobre uma falhazinha aqui. Eu falei sobre a chamada de Davi. Nós falamos que Davi esperou o tempo de Deus para que ele pudesse ser apresentado definitivamente à nação de Israel.
E muita coisa aconteceu que não cabe aqui dentro do tempo relacionar aqui para lhe dizer. Mas eu quero que você compreenda que durante 10 anos, Davi, ele havia sido um exilado com a cabeça a prêmio. Todos nós bem sabemos que ele estava fugindo de Saul e esperando o momento em que Deus o colocaria no trono de Israel. É bem certo que a primeira vez que Davi foi ungido foi no capítulo 16, quando Deus ele vai se retratar ao profeta Samuel, lhe fazendo uma pergunta: até quando o mesmo teria dor de Saul? Sabendo ele, quem Samuel, que Deus havia rejeitado o seu reinado. Daí por diante, o capítulo 16 vai dizer que Samuel recebe uma ordem de Deus e esta ordem implicava em encher o seu chifre de azeite e descer à cidade de Belém, a ser mais preciso, ir à casa de Jessé, o belemita, e ungir um dos seus filhos que seria o rei da nação de Israel. Todos nós conhecemos essa história. A Bíblia vai dizer que estavam na casa os irmãos de Davi, enquanto mesmo estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Até que se passaram todos os mancebos, e Samuel agora vai se colocar à cabeceira da mesa e vai perguntar a Jessé: acabaram-se os jovens ou os mancebos? E a resposta de Jessé, ela é interessante, porque a Bíblia vai dizer que Jessé disse: ainda falta o menor. O menor, geralmente, ele não é visto. O menor, geralmente, ninguém se importa para com ele. O menor, ninguém espera que ele irá se levantar para ser alguma coisa ou fazer alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que Deus disse a Samuel: manda chamá-lo. E o falar de Samuel me chama a atenção, porque Samuel disse: ninguém mais senta à mesa até que o menor chegue. Eu quero desde já abrir aqui um parênteses e lhe dizer que o teu lugar está reservado à mesa. Eu quero afirmar mais uma vez que o teu lugar está reservado à mesa e que ninguém tomará o teu lugar. Aquilo que Deus preparou para você há de chegar às tuas mãos e o nome do Senhor será glorificado sobre as promessas que foram lhe feitas. A gente precisa entender que a Bíblia, ela se cumpre por si mesma. E que mesmo Davi tendo sido ungido com o propósito de um dia ser rei, nós não vamos ver dentro do contexto da biografia de Davi, Davi forçando a barra, me permita usar esta expressão. A gente não vai ver Davi, pastor Rosenberg Brito, que está aqui conosco, meu abraço. A gente não vai ver Davi forçando o rei Saul a sair do trono. Não. Saul reinou 40 anos sobre a nação e a Bíblia vai dizer agora que Davi, ele simplesmente vai esperar o tempo oportuno de Deus. E como eu lhe disse, muita coisa aconteceu dentro do contexto da história de Israel.
Davi ele vai derrubar o gigante Golias. Davi vai ser o soldado, ao meu ver, mais novo do exército de Saul. E Davi agora vai granjear grandes batalhas e fazer com que o nome do Senhor, seu Deus, seja glorificado. Mas a Bíblia vai dizer que Saul simplesmente ele começa a perseguir a Davi. E o texto em si vai dizer agora que durante 10 anos, Davi foi um exilado, com a cabeça a prêmio, fugindo de Saul e esperando o momento em que Deus o colocaria no trono de Israel. Só que a gente precisa trazer à memória que durante este período difícil, Davi cresceu em sua fé, Davi cresceu em seu caráter, Davi cresceu piedosamente e Deus, ele preparou Davi para o trabalho do qual havia incumbido a ele num futuro presente. Quando o dia da vitória chegou, Davi teve o cuidado de não se impor ao povo, uma vez que muitos ainda eram leais à casa de Saul. Eu quero aqui fazer uma observação. Saudades também, Alda Moraes, minha irmã. Beijo às minhas sobrinhas. Saudade de você e do seu esposo. Eu quero fazer uma observação aqui. Enquanto Davi exterminava os amalequitas, os filisteus subjugaram a Saul e seu exército no Monte Gilboa, aonde mataram a Saul e 3 dos seus filhos. O contexto da história vai dizer que Davi estava em Siclague e ele vai receber a notícia trágica de que Israel havia sido derrotado e que Saul havia se suicidado e que 3 dos seus filhos estavam mortos, inclusive o seu amigo estimado Jonatas. Davi, ele vai se dirigir às montanhas de Gilboa, local onde a batalha foi travada e Saul foi derrotado. E a gente precisa entender aqui que Davi vai exaltar a Saul e a Jonatas, ele vai se dirigir às filhas de Jerusalém e ele vai falar de Jonatas, o seu amigo pessoal, o seu amigo íntimo, aquele a quem ele confiava os seus segredos. E Davi vai deixar aqui bem claro a todos que não guardavam qualquer rancor de seu sogro Saul. Não. Davi, ele vai assentar em Hebrom, no seu trono, e os anciões de Judá ungiram Davi novamente. Davi foi um líder extremamente eficaz nos 7 anos e meio que reinou em Hebrom. Davi, eu quero crer, irmã Ana, que ele observava e esperava o tempo oportuno de Deus. Eu quero crer que Davi esperou com paciência que Deus lhe desse o trono prometido. John Wesley, ele disse certa feita: não tenho tempo para me apressar. Deixa eu lhe dizer uma coisa,
para você que está comigo aqui. Não tenha tempo para se apressar, mas espere o tempo de Deus chegar sobre a sua vida. Precisamos aprender que Deus leva tempo para preparar seus líderes. E é lamentável quando alguém alcança o sucesso antes de estar pronto. Eu estou falando aqui pausadamente para que você entenda o conteúdo desta palavra que Deus propôs no meu coração. A gente precisa entender, dentro do contexto do pano de fundo do capítulo 9, que Davi esperou com paciência que Deus lhe desse o trono prometido. Eu não sei o que é que você tem esperado, eu não sei quanto tempo faz que você está esperando, mas eu quero usar uma frase de John Wesley e quero afirmar o mesmo que ele disse: não tenha tempo para se apressar. Não tenha tempo para se apressar, porque o tempo de Deus, ele chega. E quando o tempo de Deus chegar, não há ninguém que lhe impeça de sentar à mesa do rei. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Torno a lhe dizer, precisamos aprender que Deus leva tempo para preparar seus líderes. E é lamentável quando alguém alcança o sucesso antes de estar pronto para assumir o papel na história que Deus reservou para ele. Preste atenção que Davi, ele é constituído rei de todo o Israel, simplesmente no tempo de Deus. Temos que respeitar, olhe para mim, o tempo de Deus, pastor Neilson França. Precisamos respeitar o tempo de Deus. Temos que respeitar as medidas de Deus. Temos que respeitar as formas de Deus agir. E temos que respeitar o tempo de crescer. Preste atenção nisso, por favor. Se você não der um glória, o negócio está feio para o teu lado. Eu não sei se você está na sala, eu não sei se você está em sua cozinha, eu não sei se você até mesmo esteja deitado com o celular à sua frente, me vendo neste exato momento. Mas eu quero lhe dizer que antes de Golias, Davi matou leões e ursos lá na solidão do campo. A gente precisa entender que é um tempo de crescimento e a gente não pode pular etapas. Nós não podemos pular etapas. Preste atenção que quando Davi vai se apresentar a Saul para derrubar o gigante Golias, até então, preste atenção nisso, por favor. Davi simplesmente, ele teve que aprender lá no campo. Davi teve que entender que leões e ursos são batalhas solitárias a se vencer. Deus coloca isso no meu coração para lhe dizer nesta noite. Talvez ninguém esteja vendo as batalhas solitárias que você já venceu. Assim como Davi não era visto no campo de batalha, talvez você também não esteja sendo visto. Mas a gente precisa trazer à memória, dentro do pano de fundo do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, que a Bíblia está afirmando e não fazendo uma suposição, que Davi teve que entender que leões e ursos são batalhas solitárias
a se vencer. Eu tenho dito que eu tenho aprendido ao longo de 28 anos pastoreando já 10 igrejas, e dentre as 10, 2 no campo, que me dão a experiência de 17 anos somente no campo, e eu tenho aprendido o que Davi aprendeu no campo. No campo não tem holofote, no campo não tem aplauso, no campo não há torcida, no campo não tem incentivo, irmã Ana. E Davi teve que aprender que campo, ele é simplesmente anonimato. Campo é solidão. E no campo da solidão, só temos Deus como companheiro e mais ninguém. Davi teve que aprender, e Deus quer que você escute isso e aprenda, que experiências solitárias só devem ser contadas nos momentos certos. Eu não sei o que é que você está vivenciando, mas Deus manda lhe dizer, glória a Deus, que experiências solitárias, aleluia, devem ser contadas no tempo ou no momento certo. Preste atenção que nós só vamos ver Davi no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, relatando a morte de leões e ursos a Saul e a mais ninguém. Portanto, tenha cuidado com quem você está contando os teus segredos, com quem você está confidenciando os teus segredos. Preste atenção que ele não conta nem a seu pai para provocar falsas expectativas. Ele também não conta nem a seus irmãos para que não provocasse o ciúme e nem a inveja deles. Davi ele vai contar no tempo certo, no momento certo, para a pessoa certa, as experiências solitárias do campo. Então Davi ele vai compreender que leões e ursos são batalhas solitárias a se vencer no campo do anonimato, no campo da solidão, no campo do esquecimento. Então, mais uma vez, preste atenção, esta palavra tem endereço certo e o meu Deus não erra ao portador dela. Cuidado a quem você está confidenciando os teus segredos. A Bíblia, ela é muito clara e a gente precisa entender que Deus trabalha com o tempo. Vou lhe repetir, Deus trabalha com o tempo. A Bíblia diz, glória a Deus, que Davi, ele esperou o tempo de Deus. E temos que respeitar os tempos. Salomão, no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 1, logo de cara, que há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. E ele vai dizer que há tempo para tudo. Então eu quero que você compreenda, por favor, e respeite o tempo de Deus. Temos que respeitar o tempo de Deus, temos que respeitar as medidas de Deus, temos que respeitar as formas de Deus agir e temos que respeitar o tempo de crescer. E você há de convinhar comigo que crescer é um sinal de vida, que crescer faz parte da natureza de todo ser humano. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. E a gente precisa compreender, por favor, que é um tempo de crescimento. Este tempo de crescimento, ele precisa ser respeitado. Crescer, torno a lhe dizer,
é um sinal de vida. Aquilo que tem vida, cresce. Aquilo que tem vida, cresce. Deus vai gerar crescimento em você. Você foi chamado por Deus para crescer. Você foi vocacionado por Deus para crescer. Você precisa entender isso, por favor. Eu estou fazendo muita pouca live diante das dificuldades que eu tenho passado e eu não sou melhor do que ninguém. E confesso que eu já pensei um dia que eu era de ferro. Mas Deus me provou e está me provando que eu não sou. Deus tem me provado que eu sou ser humano como qualquer outro, sujeito à falha, sujeito a questionar até mesmo aquilo que eu estou lhe dizendo, o tempo de Deus. Mas eu tenho aprendido dentro deste contexto de quarentena de quase 90 dias que estamos vivenciando aqui no povoado de Laranjeiras, onde as nossas igrejas não estão abertas, eu tenho tentado me refugiar nos meus devocionais. Eu tenho tentado manter o meu altar de oração na presença dele. Eu tenho tentado manter o meu hábito de leitura e de estudo da palavra de Deus. Eu tenho enfrentado lutas que eu jamais pensei que enfrentaria, mas Deus tem me feito entender que eu tenho que respeitar o seu tempo, que eu tenho que respeitar as suas medidas, as formas dele agir, e eu preciso extrair do contexto desta crise simplesmente aquilo que Deus quer me mostrar. Deus quer me fazer crescer. Deus quer lhe fazer crescer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui afirmar mais uma vez, jovem Pedro, crescer é um sinal de vida e aquilo que tem vida cresce. E eu quero ser profeta ainda nesta geração e quero lhe afirmar que Deus vai gerar algo novo, que Deus vai fazer você crescer, que Deus vai gerar crescimento em você. Eu quero afirmar que você foi chamado por Deus, aleluia, vocacionado pelo Senhor para ter crescimento. Você pode glorificar o nome de Jesus? Precisamos estabelecer alvos de crescimento. Precisamos almejar ser crentes melhores. Eu tenho dito aqui, já em outras lives, que não adianta se envolver com Deus sem se comprometer com Ele, porque todo compromisso gera envolvimento, mas nem todo envolvimento gera compromisso. Então, se eu quero crescer, eu preciso entender que é um tempo de preparação e que este tempo de preparação chega ao fim e começa o tempo da realização. Glória a Deus. Se você não entender, estou falando bem pausadamente para que você entenda o conteúdo desta mensagem que Deus propôs no meu coração. Talvez o que você esteja vivenciando, você não esteja entendendo, mas Deus vai usar tudo aquilo que está acontecendo para lhe ensinar a crescer na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele esperou, torno a lhe dizer, o tempo de Deus. O tempo de Deus. Davi esperou o tempo da preparação chegar ao fim. Davi compreendeu que
tudo quanto ele vivenciou antes de subir ao trono foi simplesmente um tempo de preparação. E o tempo da preparação chegou ao fim. Davi agora, ele está entrando no tempo das realizações. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero aqui afirmar que o tempo das realizações chegará também na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tempo das realizações chegará também sobre a sua vida. A vida, torno aqui a lhe lembrar, não é só preparação, é concretizações também, é concretização também. E o tempo de concretizar aquilo que Deus sonhou para você está chegando ao fim e você está entrando no começo do tempo das realizações. Glória a Deus. O melhor de Deus vem aí. O melhor de Deus vem aí. Preste atenção uma coisa, irmã Ana. É Deus que nos forja. É Deus que nos capacita. É Deus que nos prepara para aquilo que só existe no coração dele. Preste atenção que Deus disse a Samuel: eu já escolhi o homem segundo o meu coração. Até então Davi não sabia que ele era o menino segundo o coração de Deus. Logo eu entendo que é ele que nos forja, que é ele que nos capacita, que é ele que nos prepara para aquilo que só existe no coração dele, de Deus, mas que através de nós se tornará real. Ou seja, vou lhe repetir, o tempo de preparação chega ao fim e começa o tempo da realização. Se você está entendendo, diga amém. Se você está entendendo, dê glória ao nome do Senhor Jesus. Preste atenção uma coisa, por favor. Mesmo o menino escondido, ele crescia. Lembra de Moisés? Mesmo o menino escondido, mesmo o menino sendo colocado em um cesto e elevado ao telhado para que os soldados não o encontrassem, o menino crescia. Lembra de Lucas 1:40? Mesmo o menino escondido, ele crescia. Sabe por quê? Porque quando é projeto de Deus, mesmo escondido, ele cresce. Oh, aleluia! Glória a Deus! Talvez você não esteja entendendo, porque Deus tem lhe escondido até a data de hoje. Mas compreenda, por favor, que mesmo estando escondido, Deus lhe convida a continuar crescendo. Mesmo sem saber por que está sendo escondido, o eterno e bondoso Deus lhe convida a continuar crescendo. Glória a Deus. E entenda isso aqui, por favor, em nome de Jesus. Mesmo o menino escondido, ele crescia diante dos homens e diante do seu pai, em graça e em sabedoria. Ou seja, Deus está lhe convidando para crescer, mesmo estando escondida, mesmo estando escondido. Sabe por quê? Porque quando é projeto de Deus, mesmo escondido, cresce, cresce, cresce,
Pegou aí? Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Preste atenção, por favor. A Bíblia vai dizer, no capítulo 9 do livro de 2 Samuel, que Davi, ele agora está assentado ao trono de Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi já estava no trono cerca de 20 anos. Do capítulo 5 ao capítulo de número 9, segundo os historiadores, nós temos um tempo de 20 anos. E somente depois de 20 anos é que Davi ele vai trazer à memória um pedido que o seu amigo Jonatas fizera para com ele. Será uma palavra rápida e objetiva? A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, no capítulo 18, que Saul começou a perseguir a Davi na intenção de matá-lo. No capítulo 20, Jonatas, ele vai fazer uma aliança com Davi, e esta aliança, eu não quero aqui me estender, mas vai implicar em dizer a Davi, se eu morrer, trate minha família com bondade. Este foi o pedido de Davi, ou melhor, de Jonatas a Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi disse a Jonatas que não ia se esquecer da sua casa, que não ia se esquecer da sua infinita misericórdia sobre a sua casa. E o texto vai dizer agora que Davi ele vai poupar a vida de Saul por 2 vezes. Uma vez na caverna de Engedi e outra vez nas regiões desérticas de Zefir. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele vai poupar a vida de Saul pela 2ª vez, Davi ele vai ser notificado que o rei estava dormindo à entrada da caverna. E os seus homens entenderam naquele momento que Deus estava entregando Saul nas suas mãos. Mas Davi disse, ninguém toca no rei. Ninguém mexe com o rei. E a Bíblia vai dizer que Davi ele foi ver o rei Saul. E aproveitando que ele estava dormindo, ainda teve a ousadia de cortar um pedaço do seu manto. Só que a Bíblia diz que Davi se arrependeu amargamente por ter feito isto. E no ato que Davi está saindo, Isaac, a Bíblia vai dizer que o rei, ele reconhece que quem estava ali era Davi, ele reconhece que Davi teve a oportunidade de matá-lo e não o fez. E a Bíblia vai dizer que Davi simplesmente ele vai poupar a vida do rei Saul, e Saul ele vai fazer um pedido a Davi às escondidas. Ele vai dizer ou reafirmar a mesma coisa que Jonatas havia feito no capítulo 20. Ele vai dizer, se eu morrer, eu tenho ciência que você será o rei da nação de Israel. E quando você estiver lá, use de bondade e de misericórdia para com a minha casa e a minha descendência. E a gente precisa entender o porquê de tanto Jonatas como Saul fazer este pedido. Há um contexto na lei judaica que dizia que o rei
que assumisse o trono, deveria mandar matar toda a descendência do rei anterior para que o seu trono não viesse ser ameaçado. E alguns escritores vão nos dar a ideia que quando Davi assumiu o trono, os seus soldados varreram a terra e mataram a descendência de Saul. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo de número 4 que com a morte, com a notícia da morte de Jonatas e dos seus 2 irmãos, e com o espalhar da notícia que Saul havia se suicidado e que os filisteus estavam ganhando terreno, a menina que cuidava do filho mais novo de Jonatas, na ansiedade de correr, ela caiu e o menino soltou-se dos seus braços e quebrou as 2 pernas. E a Bíblia vai dizer que o seu irmão, Isbosete, ele vai olhar para a criança e ele vai simplesmente vender a criança como se fosse um objeto para um fazendeiro chamado Maquim, filho de Amiel, e este menino foi conduzido a uma cidade chamada Lodebar. Só que a gente precisa entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E que Deus não trabalha com o nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. Deus sabia que existia uma promessa neste intervalo de tempo entre Davi e Jonatas, e Davi e Saul, e que esta promessa ela precisava ter cumprimento. Note que a única pessoa que não foi morta dentro do contexto de Israel foi o menino Mefibosete. Porque Deus, conhecendo o amanhã, antes que ele chegue, quero eu crer, que ele permitiu que o menino sofresse uma queda, que o menino quebrasse as pernas, para que ele fosse escondido num lugar chamado Lodebar. Glória ao nome de Jesus. Seu nome significa vergonha destruidora. Algumas traduções dizem que era homem caído. E este menino aqui do capítulo 9, ele está morando há 20 anos numa cidade chamada Lodebar, escondido de tudo e, por que não dizer, de todos, sem mesmo saber, sem mesmo ele saber o tempo da preparação, sem mesmo ele saber que estava para começar o tempo das realizações de Deus sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você há de convinhar comigo que vai descer uma preocupação aqui no capítulo 9, e o versículo 1 ele está trazendo uma afirmativa que Davi vai usar a expressão há ainda alguém que ficasse da casa de Saul. Davi sabia que a lei ela tinha sido aplicada e que a descendência de Saul havia sido varrida da terra. Mas Davi, ele simplesmente traz à memória aquilo que ele prometeu a Jonatas e a Saul. E eu quero aqui dizer dentro desta live
que Deus está trazendo à memória aquilo que Ele lhe prometeu. Eu quero afirmar que as promessas de Deus terão cumprimento sobre a tua vida. Eu quero que você compreenda que há um tempo de preparação e que este tempo de preparação ele chega ao fim. E chegando ao fim este tempo de preparação, glória a Deus, é chegado o tempo da concretização das realizações sobre a sua vida. Permita-me ser profeta aqui para terminar este vídeo curto e lhe dizer uma coisa. As características mais evidentes de Mefibosete eram os pés quebrados, eram os pés tortos. E todos viam quais eram as suas características. Então olhe para mim e me escute, por favor. Talvez alguém derrubou você no passado. Talvez alguém esteja lhe perseguindo no presente e futuro. Talvez alguém esteja lhe maltratando. Talvez por isso você ficou com uma característica. Mentiroso, desonesto, briguento e até mesmo desobediente. Você há de convinhar comigo que alguém com os pés quebrados não anda normalmente, não consegue andar tanto quanto os outros, ele sempre fica para trás. Você há de convinhar comigo que alguém que tem os pés quebrados não consegue ir até onde os outros vão. Você há de convinhar comigo que o homem sem Cristo não fica em pé, não caminha na direção de Deus. Você há de perceber que este moço aqui, ele estava traumatizado. Ele estava traumatizado. E a gente precisa aqui lembrar que a palavra trauma, ela é oriunda do vocabulário grego e mantém um significado de ferida. Já no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento da vida de uma pessoa, de forma que esta pessoa seja afastada por forças externas de seu próprio projeto de vida. Então me escute, por favor, esta palavra arde no meu coração. Talvez alguém lhe derrubou. Talvez alguém esteja lhe perseguindo e lhe maltratando. Talvez você tenha ficado com algumas características mediante essas lutas e provações que você tem vivenciado. Mas Deus manda lhe dizer que Ele está tratando das tuas feridas, que Ele está cuidando de você. O que tem te afastado da posição de príncipe? Uma queda? Quando eu falo de queda, eu falo de pecado. Eu falo de forças externas. Quando eu olho para a vida de Mefibosete, eu vejo um homem que trazia feridas dentro de si, que com certeza trazia questionamentos dentro de si. Um menino que nasceu para ser príncipe, que aos 5 anos
cai dos braços de sua babá e quebra ambas as pernas. E se vê agora num deserto chamado Lodebar, sendo criado por um fazendeiro típico da época chamado Maquim, filho de Amiel. Eu quero crer que Mefibosete trazia alguns traumas na sua vida. O trauma físico, sofrido por Mefibosete, impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente. E geralmente todos os príncipes de Israel tinham que ir à guerra, empunhar a sua espada e defender o seu rei. Só que ele não conseguia. Imagine a frustração de ver todos os seus irmãos irem à batalha, vestidos com armaduras, e ele sozinho não podia ir, porque o trauma físico veio acompanhando ele desde a sua infância. Porque diz o texto que os seus pés eram quebrados. E eu quero aqui lhe repetir que alguém com os pés quebrados não andam normalmente, não consegue andar tanto quanto os outros, sempre ficam para trás, não consegue ir até onde os outros vão, e com certeza isso traz feridas, trazem traumas. Eu quero crer também que Mefibosete trazia o trauma familiar. Imagine comigo, por favor, alguém chegando à porta da sua casa gritando: teu pai é morto, todos os seus filhos e a sua casa foram mortos. E essa notícia chegou ao ouvido dele. E um novo trauma, uma dor ainda mais forte, naquele momento, passava a estar sem pai, sem irmãos, sem ninguém, e se encontrava sendo vendido como se fosse um objeto qualquer. Eu quero crer também, irmã Kelva, que este moço chamado Mefibosete trazia o trauma emocional. As dores físicas e familiares causaram nele uma dor emocional profunda, a ponto dele mesmo olhar para ele como um cão morto. Um dos mais inferiores tratamentos em Israel era ser chamado de cão ou cabeça de cão. Agora imagine a própria pessoa se autodenominar cão morto. Capítulo 9 e o versículo 8 está esta expressão usada pelo próprio Mefibosete. Ser chamado de cão morto dava a ideia de ser imprestável, miserável e sujo. Mas eu tenho uma notícia para lhe dizer dentro do contexto desta palavra. O tempo de preparação está chegando ao fim. E está começando hoje, glória a Deus, o tempo das realizações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mefibosete ainda trazia o trauma social, como também trazia em si um trauma que eu posso chamar espiritual. Os complexos, feridas na alma, causaram na vida de Mefibosete uma ideia de escravidão. Ele perdeu a posição de príncipe e todos os bens da sua família, passando a ser escravo de seus traumas. Deixo-lhe dizer uma coisa nesta noite, mais uma vez. Eu não sei quais são os teus pensamentos. Não sei o que você estava pensando. Não sei qual era a decisão que você iria tomar. Mas Deus manda lhe dizer que o tempo da preparação está chegando ao fim
e que você irá vivenciar o tempo do começo das realizações sobre a tua vida. Simplificando, as promessas de Deus estão de pé e Ele não se esqueceu de você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Te prepare, porque Deus está trazendo você à memória. Ainda que você esteja num deserto chamado Lodebar, não te preocupe. O teu lugar à mesa está preparado. O teu lugar à mesa está preparado. E Deus não precisa do homem. Deus não precisa de nada e de ninguém. E sem dúvida, Ele vai te buscar aonde você se encontra. E Ele vai lhe trazer novamente a presença dEle. O amor de Deus por você, aleluia, é incompreensível para nós, os crentes, que conhecemos as nossas limitações e insuficiências. Por isso eu afirmo que a história de Mefibosete tem tanta vigência para nós. Na experiência deste jovem, impotente e inutilizado pela vida, encontramos algo parecido com a nossa própria experiência. O rei procura este moço para o abençoar. E Deus manda lhe dizer: conte os dias a partir de hoje e veja se aquilo que ele lhe prometeu dentro do tempo não terá cumprimento, para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Lodebar. Lodebar é sinônimo de terra seca e árida. Lodebar é sinônimo de desgraça. E quantos têm estado em Lodebar? Quantos há quem poderia ter sido alguém, mas a vida, os erros de outros ou os seus próprios erros os deixaram coxos e incomunicáveis. Mefibosete, ao meu ver, ele estava destinado a uma vida privilegiada. Era neto do rei Saul, era filho do futuro rei de Israel, Jonatas. Mas em um só dia ele perdeu tudo. Sua vida instantaneamente mudou e se transformou em um pesadelo até que alguém fosse buscá-lo. Eu não sei o que aconteceu na sua trajetória de vida. Não sei qual foi a cadeira que tentaram puxar para que você não se assentasse à mesa do rei. Não sei o que é que você está vivenciando neste exato momento. Mas eu compreendo que muitos de nós fomos golpeados inesperadamente por circunstâncias trágicas e inesperadas na vida. Porém, o rei, aleluia, está nos chamando para mudar o quadro de derrota para um quadro de vitória. Às vezes, eu compreendo que a vida ela é trágica. Não tem explicação que console a alma. Às vezes temos que continuar avançando no caminho da vida, ainda que não tenhamos respostas aos males passados. Às vezes passamos e perdemos mais tempo escondidos tentando entender as culpas
e as irresponsabilidades de outros do que avançando para a solução de nossas vidas que está nas mãos do Rei. Então Deus manda lhe dizer que o tempo de realização está chegando sobre a sua vida. O tempo das realizações de Deus está chegando sobre a sua vida. Uma palavra simples, uma palavra objetiva, uma palavra ao qual eu creio que Deus não erra o portador dela. Então creia, em nome de Jesus, que talvez até hoje você esteja em Lodebar, lugar dos excluídos, lugar dos esquecidos, dos discriminados, dos rejeitados. Talvez a sua própria família tenha lhe rejeitado. Talvez a sua própria família não entenda o projeto que Deus tem preparado para você. E a gente precisa aprender que às vezes uma pessoa ela é exposta a sentimentos profundos e isto acaba influenciando em toda a sua vida, causando feridas, causando traumas em sua alma, e cicatrizes começam a fazer parte da sua vida e às vezes chega num estágio quase incurável. Mas nesta hora, eu quero que você continue crendo que existe um Deus que tudo vê e que tudo sabe e tem conhecimento de tudo que você está vivenciando, e por isso ele manda lhe dizer que o teu lugar, a mesa do rei, está preparado e ninguém irá sentar, porque este lugar é exclusivamente seu. Nesta palavra simples e objetiva, eu quero falar para você que não vale apenas viver em Lodebar. Não vale a pena viver em Lodebar. Lodebar é lugar de sofrimento profundo. Lodebar arranca as nossas esperanças. Mas Deus manda lhe dizer, não perca a sua esperança, pois o Senhor vai te visitar em Lodebar. Ele vai te tirar deste lugar de sofrimento. Olha, meu amigo, olha, minha irmã, meu irmão. Muitas vezes o inimigo quer nos calar e nos colocar neste lugar. O inimigo não quer que você fale das grandezas do Senhor. Ele quer fechar a sua boca. O inimigo quer te calar. Mas o Senhor fala contigo. Não te preocupes. Ele vai te exaltar. O Senhor vai enviar o seu mensageiro, oh aleluia, e com braços fortes, ele vai te tirar deste lugar de sofrimento que você está vivendo. Quantos servos e servas do Senhor que antes estavam vivendo debaixo da graça e da presença do Senhor, que antes estavam morando na casa do Pai, mas devido às angústias, às perseguições, às tribulações da vida, foram atingidas pelas setas diabólicas do inimigo e hoje estão completamente isolados, abatidos, fracos, sem esperança, vivendo no lugar que não é o que Deus tem reservado para você. Talvez você possa estar pensando que o Senhor te esqueceu. Talvez você possa sim estar pensando que Deus te esqueceu, que o Senhor não lembra mais de você, que o Senhor se esqueceu das promessas que lhe fizera. Neste lugar chamado Lodebar, você não tem paz em seu coração, você só vive triste, o sofrimento tem lhe acompanhado,
Suas angústias e tribulações têm arrancado pouco de esperança e de fé que você tem. Mas eu quero lhe dizer que Deus não se esqueceu de você. Ele fez uma promessa e ele vai cumprir. Ele fez uma promessa e ele vai cumprir. Ainda que você não se lembre mais, Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Está na hora de se levantar para dar a volta por cima. Quem sabe você que está me vendo está pensando desta maneira. Quem sabe você está pensando que para você não existe mais jeito. Quem sabe você está pensando que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero lhe afirmar nesta live que Deus está indo ao teu encontro e vai mostrar para aqueles que intentaram quebrar os teus pés que aquilo que ele prometeu para você haverá de ter cumprimento e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Está na hora de se levantar, porque o meu Senhor nunca vai se esquecer de você. O Senhor sempre estará de braços abertos te esperando. Então te levante, tome posição e se prepare para assentar à mesa do rei e tomar posse da herança que pertence a você por promessa. Em nome de Jesus. Lodebar não é o teu lugar. Glória a Deus. O Senhor te chama nesta noite e Ele manda lhe dizer, encerra aqui, que toda promessa tem um tempo para se cumprir. Torno a lhe dizer, temos que respeitar os tempos, temos que respeitar as medidas de Deus, temos que respeitar as formas de Deus agir e temos que respeitar o tempo de crescer. Toda promessa tem um tempo de se cumprir. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tempo passou e Mefibosete cresceu no deserto de Lodebar, longe de tudo que lhe era lhe de direito, até que o tempo de Deus chegou e Davi se lembrou da aliança que havia feito com Jonatas. Observe as palavras de Davi. Ele usa o mesmo termo para a graça e honra, benevolência. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus. E Ziba lhe respondeu, ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Possa ser que você tenha um Ziba no teu encalço, apenas lembrando ao rei que você não passa de um aleijado, que você não passa de um rejeitado, que você não passa de um Zé Ninguém. Mas creia que este mesmo que anda no teu encalço, apontando as tuas falhas, é ele que vai ser usado por Deus para te beneficiar e lhe levar a notícia que o teu lugar à mesa ainda está reservado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus vai te fazer uma surpresa. Deus vai te fazer uma surpresa. Deus não te esqueceu. O silêncio de Deus não significa que ele parou de agir. Nos bastidores espirituais, o Senhor continua nos conduzindo ao centro da sua vontade. A demora, eita pastor, mas está demorando.
aprenda que a demora, às vezes, é o reflexo das escolhas erradas que tomamos e que Deus precisa ajustar. Talvez Deus não lhe entregou aquilo que você tanto almeja, porque simplesmente você estacionou no tempo e parou de crescer. E você precisa entender que aquilo que tem vida cresce. E crescer é um sinal de vida. Deus vai gerar crescimento em você através desta labuta que você está enfrentando. Deus vai gerar crescimento em todas as áreas da sua vida através dos intempéries que você tem vivenciado. Deus vai gerar crescimento em você. Precisamos estabelecer alvos de crescimento. Torno a lhe dizer, o silêncio de Deus não significa que ele parou de agir. Nos bastidores espirituais, pastor Daniel Santos, o Senhor continua nos conduzindo ao centro da sua vontade. A demora, às vezes, é simplesmente o reflexo dos nossos erros, das nossas escolhas erradas que tomamos. E Deus simplesmente ele precisa fazer alguns ajustes para que o tempo dele se cumpra sobre as nossas vidas. Portanto, a sensação de abandono, ao meu ver, ela é normal. Ela atinge a todos nós. E todos nós nos sentimos um dia abandonados. Vem de uma decepção humana, de uma realidade, melhor dizendo. Mas não quer dizer que seja verdadeira este sentimento. Não precisamos ver Deus agindo para saber que ele está agindo. A Bíblia diz que existe um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não precisamos sentir alguma coisa para ter a convicção de que o Senhor está cuidando de nós. Só precisamos nos agarrar com todas as forças às promessas de que Deus não se esquece de cada um de nós. Ei, olhe para mim. Espere em Deus. Ele está agindo ao teu favor e o nome dele será glorificado dentro de poucos dias. Oh, meu Deus! Dentro de poucos dias, alguém vai me ligar. Oramanturicá, churimidicamanturimanasei. E vai afirmar esta palavra aqui. Dentro em poucos dias alguém vai me ligar e vai testificar que Deus cumpriu a promessa que havia feito há anos atrás. Simplesmente entenda, por favor, que o tempo da preparação chega ao fim e começa o tempo de realizações. E o tempo das realizações de Deus para com a tua vida chega hoje. Anote esta data. Comece a contar os dias e veja que aqueles que lhe apontaram simplesmente vão ter que estar vivo e vão ter que lhe observar saindo da cidade de Lodebar e voltar a se assentar à mesa do rei. Torno a lhe dizer, talvez alguém derrubou você no passado. Talvez alguém esteja lhe perseguindo e também lhe maltratando. E talvez por isso você estacionou no seu crescimento e ficou raquítico. Mas quero lhe lembrar, porque o Espírito Santo de Deus está me mandando crescer
é sinal de vida. E aquilo que tem vida, cresce. E aquilo que tem vida, cresce. Então se prepare. Deus vai gerar crescimento. Você foi chamado por Deus. Você foi vocacionado pelo Senhor, não para ficar estático, mas para crescer. Simplesmente se prepare, porque o melhor de Deus está vindo de encontro à tua vida. Queridos irmãos, lembre-se que você não nasceu para viver em Lodebar. Lembre-se que o tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus está chegando. Pare de olhar para o seu passado. Pare de questionar o seu presente. E pare de sentenciar o seu futuro. Porque a sua vida, ela está no controle de Deus. A sua vida, ela está no controle de Deus. Lembre-se, Daniel Santos, ele nos forja, ele nos capacita, ele nos prepara para aquilo que só existe no coração dele, mas que através de nós se tornará real nesta terra. Termino lhe dizendo, ainda que você esteja escondido, cresça. Mefibosete foi jogado em Lodebar aos 5 anos de idade, mas ele cresceu, constituiu família, e o tempo de Deus chegou para que ele voltasse e tomasse posse daquilo que era lhe direito seu. Então, ainda que você não esteja compreendendo o porquê de Deus estar lhe escondendo, simplesmente pare. Quando eu falo de parar, eu falo que você extraia lições dos intempéries que a vida tem lhe favorecido. Por favor, pare de murmurar em nome de Jesus. E se coloque na posição e cresça. Pastor Jailson Lima, mesmo menino escondido, ele crescia. E sabe por que o menino crescia, pastor Daniel Santos, pastor Jailson Lima? Porque quando é projeto de Deus, mesmo escondido, ele cresce. Eita! Glória ao nome do Senhor Jesus. Isaac Oliveira, guarde esta frase, por favor. E o menino crescia mesmo escondido. Mesmo o menino escondido, ele crescia no deserto de Lodebar. E sabe por que ele crescia? Porque quando é projeto de Deus, mesmo escondido, cresce. Pegou? Então tome posse e se prepare para assentar à mesa do rei. Queridos irmãos, que o Senhor aplique esta palavra no seu coração, que você possa ter consciência que o melhor de Deus está por vir e que ninguém impedirá aquilo que Deus projetou a fazer sobre a tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se prepare para experimentar da graça de Deus sobre a tua vida. Deus vai mostrar aos teus familiares que você é o melhor dele para esta geração. Então, não pare de crescer. Não pare de crescer. Não pare de crescer. Tá certo? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sinto a presença do meu Deus.
queridos irmãos, que o Senhor aplique esta palavra no seu coração e que você possa se conscientizar que o teu lugar ninguém toma à mesa do rei. E ainda que muitos olhem para você e lhe vejam escondidos, não se esqueça, mesmo escondido, você vai crescer, porque você é projeto de Deus. Lembre-se, pastor Daniel Santos, que o que é dificuldade para você é oportunidade para Deus fazer milagre. Amados irmãos, a paz do Senhor, ore por nós. Ore por nós. Estamos vivendo dias difíceis. Não vou lhe dizer mais nada. Ore por nós, tá bom? Ore pela minha família, ore pelo meu pai, ore pelas minhas condições aqui neste lugar. Eu creio também que esta palavra falou ao meu coração. E mesmo escondido, eu estou crescendo, porque eu sou também um projeto de Deus. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Você que quer entrar em contato conosco, nosso número é 84-99412-6013. Ore por nós, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Permita-me orar por você. Eterno Deus e soberano Pai, falei tudo quanto puseste no meu coração que falaste. E eu termino aqui porque o que passar daqui para diante não é mais o teu Espírito Santo, mas sim um homem Robson que estará falando, Senhor. Então eu te peço que esta palavra tenha cumprimento sobre a vida dos teus filhos. E que todos quantos puderam a ouvir e que irão compartilhar com outros, possam também ser edificados para a glória e a honra do teu nome. É o que eu te peço crendo e desde já te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, respeite o tempo de Deus, respeite as medidas de Deus, respeite as formas de Deus agir, respeite o tempo de crescer. E lembre-se, crescer é um sinal de vida. E aquilo que tem vida, cresce. Então Deus vai gerar crescimento através de você. Você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus para crescer. O tempo de preparação chega ao fim e começa o tempo de realizações. A vida não é só preparação, é concretizações também. É Ele que está lhe forjando, é Ele que está lhe capacitando, é Ele que está lhe preparando para aquilo que só existe no coração dele, mas que através de nós se tornará real nesta terra. E mesmo o menino escondido, ele crescia. Sabe por quê? Porque quando é projeto de Deus, mesmo escondido, cresce. Pega esta palavra, aplique sobre a sua vida e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, querido.